Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com este hino. E que você medite nessa letra, porque ele diz assim, que a tua luta, ela logo vai passar. Porque o Senhor é quem faz essas coisas por nós. Aleluia, Jesus. Porque parece até que o dia nunca vai raiar. Porque a noite quer a minha fé desanima. Porque o choro vem e não consigo controlar. Só posso olhar pro céu e te pensar. E se o medo vir, comigo tu estás. Se a solidão vier, amigo só tu és. Eu sinto teu abraço me envolvendo e me fazendo descansar. E essa noite escura eu sei que logo vai passar. Aleluia, Jesus. As horas no deserto se demoram a passar. Também a noite tem o frio pra me atormentar. Mas o que me conduz, me envolve nos cuidados seus. Eu sigo, mas vou nos braços de Deus. E se o medo vir, comigo tu estás. Se a solidão vier, amigo só tu és. Eu sinto teu abraço me envolvendo e me fazendo descansar. E essa noite escura eu sei que logo vai passar. São horas de desespero em que a gente pensa em parar. Mas o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Em todas as lutas, as situações difíceis, quando nós estamos no deserto. Mas é o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que nos põe de pé e nos ajuda a vencer. Aleluia. E se o medo vir, comigo tu estás. Se a solidão vier, amigo só tu és. Eu sinto teu abraço me envolvendo e me fazendo descansar. E essa noite escura eu sei que logo vai passar. Logo vai passar. Logo vai passar. O Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nesse versículo nós vamos meditar hoje, neste capítulo. Os irmãos podem sentar se quiserem, podem ficar à vontade. O que é a fé, né? A fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ou seja,
A fé é acreditar naquilo que nós esperamos que vai acontecer, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, né? São momentos em que a gente pensa assim, não, mas eu sei que o Senhor vai me dar o escape, eu sei que logo vai passar esta luta, né? Nós temos que ter essa convicção, a certeza, mesmo que a luta esteja tão grande, tão difícil de terminar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós começamos a vivenciar essas coisas. Nós começamos a ver o Senhor agir por nós. E a cada dia mais a nossa fé ela vai se renovando. Nós cremos, aprendemos a crer desde o princípio. Quando você vem, dobra os seus joelhos e aceita Jesus, você está confessando que você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que Ele morreu por você, pelos seus pecados, não é assim? Todos nós já fizemos essa decisão, né? E nós temos essa convicção que o Senhor um dia vai voltar e vai nos buscar e nos levar ao céu de glória. Quem crer assim? Aleluia, todos nós cremos. No versículo 3 do capítulo de Hebreus 11, diz assim: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É mais uma evidência que nós temos fé. Você acha que você tem pouca fé, mas se você acredita que por uma palavra o Senhor veio a criar o universo, você tem fé. O Senhor diz assim, que a sua fé, se for do tamanho do grão da mostarda, ela já é grande o suficiente para você vencer. Então, nós já cremos que o Senhor morreu, nós já cremos que Ele ressuscitou, que Ele é Salvador das nossas vidas, nós cremos que Deus criou o universo com uma só palavra. Nós temos fé. Fé para crer no Senhor Jesus e em tudo que Ele faz. Aleluia. Embora os cientistas venham a dizer que foi numa explosão, e a gente sabe que uma explosão não vem criar nada, tudo ela só faz destruir, né? Que veio da evolução, que o homem virou, que era macaco e foi virando homem. Mas nós sabemos que não é assim, nós temos essa convicção, não é verdade? Lá, logo mais nos outros versículos, nós percebemos também grandes exemplos de fé extraídos do Novo Testamento. Nós entramos na galeria dos heróis da fé. Esses homens, eles foram conhecidos porque eles tinham algo em comum, a fé. A fé que os fazia vencer obstáculos, né? Foram reconhecidos mundialmente. E nós cremos nessas histórias grandiosas, nós acreditamos, né? Porque nós também já tivemos experiências inegáveis que o Senhor existe e que Ele cuida de nós, não é verdade? Quem já teve uma experiência com o Senhor diz amém? Que sabe que o Senhor existe. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Então, a fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. O Senhor, Ele nos faz promessas. O Senhor nos ajuda em todo o tempo. E aí, durante os próximos versículos, né, o autor de Hebreus, ele aborda outros homens, os homens que viveram, né, no início da humanidade, Abel, Enoque, Noé, e depois ele vem falar dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e depois de Moisés. São grandes exemplos para nós, e os irmãos conhecem bem a história. Mas no versículo 6, ele diz assim, ele nos dá uma dica muito importante. Ele diz assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que nós entendemos neste versículo, irmão, é que o Senhor, Ele nos recompensa
recompensa quando nós temos fé. Não é verdade? Nós alcançamos as nossas vitórias porque nós temos fé. Através da nossa fé, o Senhor, Ele nos dá grandes maravilhas e grandes bênçãos. Abel, ele ofereceu o seu sacrifício ao Senhor, uma oferta agradável, e o Senhor o recompensou. Até hoje, Abel é falado, mencionado na galeria dos heróis da fé, porque ele ofereceu o sacrifício, ele teve a fé. Imagina, irmãos, numa época daquela, onde o homem já tinha se afastado de Deus, mas Abel, ele acreditou na história do Deus, ele acreditou que existia um Deus, e por isso ele ofereceu sacrifício a ele. E aí o Senhor se agradou. Enoque agradou a Deus também, e a recompensa dele foi ser transladado. Ele subiu ao céu sem ver a morte, e nunca mais foi encontrado. Noé, no versículo 7, diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou herdeiro da justiça. Numa época onde as pessoas não sabiam que era chuva, ele teve tanta fé que ele construiu aquela arca grandiosa. Não é verdade? E o Senhor o recompensou também. Abraão foi pai de multidões. Abraão perseverou até o fim. Foi pai de multidões, ainda velho. Moisés, permanecendo firme no Senhor também, atravessou o Mar Vermelho e tantas outras histórias, né, que Moisés, tantas conquistas que Moisés teve, e nós podemos ler na Bíblia, sabendo que o Senhor o galardoou porque ele tinha fé. O Senhor honra a nossa fé, irmãos. Eu quero dizer a você que o Senhor honra a tua fé. A tua fé agrada ao Senhor. Sabe aquele momento que você pensa assim: ah, Senhor, eu não sei o que fazer para te agradecer por tudo que tu tem feito. Está aqui, tenha fé. Fé que Ele existe, fé que Ele vai voltar. Aí você vai agradar a Deus. Nós temos fé, nos achamos pequenos perante esses grandes homens, mas eles também eram humanos, falhos. A Bíblia diz, tem muitas histórias, né? Noé embriagou-se, Abraão mentiu, Moisés desobedeceu, Davi adulterou. Mas apesar de tudo isso, a fé desses homens os levou a fazer coisas admiráveis. E o grande valor da galeria da fé está justamente nisso. Que apesar de todos eles serem plenamente humanos, ainda assim a fé deles prevaleceu. A fé deles transportou montes, como diz a palavra do Senhor, né? Nós temos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vou deixar para vocês que quando você tiver fé, você tem que ter fé sem duvidar. E agora eu entro no nosso testemunho de fé. O meu esposo, esse lindão que está ali atrás, ele é um milagre nas mãos do Senhor. É um milagre vivo. São coisas tão grandiosas para mim, que eu acho que eu estou com uma fé assim, bem avantajada. Um dia, numa quinta-feira, dia 16 de setembro de 2016,
Eu estava voltando de um ensaio de um jogral na igreja. À noite, meu marido estava em casa. E eu estava de costa para ele, quando de repente ele roncou do nada. E eu olhei para trás e ele estava desmaiado. E foi um momento de grande desespero para mim, porque eu nunca tinha visto aquilo, isso nunca aconteceu. Ele era um rapaz jovem, 35 anos, esportista, gostava de se exercitar, jogar uma bolinha, dar uma corridinha, sadio, não tinha problema com pressão, sempre saudável. Mas ele apagou. E eu comecei a gritar, desesperada. E nesse momento, a gente olhava para ele, ele ficando sem cor, totalmente arroxeado. Ele estava. E aí, o meu cunhado chegou com aqueles gritos que eu dei de desespero. O irmão dele, pregador da palavra de Deus, homem de fé, impôs as mãos sobre ele e repreendeu o espírito de morte. Irmãos, naquele momento, o meu esposo, ele deu um outro ronco e voltou a respirar. E eu creio que ele ressuscitou naquela hora, porque eu vi o meu marido morto. Então, ele voltou a respirar, mas só roncando, sem reação nenhuma. E nós levamos eles às pressas para o hospital municipal. E lá ele ficou numa mesinha lá, numa maca. E ninguém atendia, e ele só roncava e começou a convulsionar. Muitas convulsões, uma atrás da outra. E eu gritava desesperada e parecia que ninguém me via. Eu olhava para ele e ele parecia que dormia o sono mais profundo. E aí ele começou a vomitar. E devido aos meus gritos, me separaram dele e colocaram ele numa sala lá isolada. E eu passei a noite nesta agonia. Ele tinha uma convulsão atrás da outra. Você só via os pés dele enrolando. E aí acalmava. E depois ele tinha de novo, se debatia. E eu não sabia o que fazer. Fui atrás dos amigos. Eu não, né? A família foi, porque eu não tinha condições emocionais para aquilo. E nós entramos em oração, apresentando ele ao Senhor. E ele conseguiu uma vaga. Não me pergunte como, porque eu sei, eu não sei. Na verdade, eu sei que foi uma providência divina, porque o Senhor providenciou um leito no hospital regional, onde era muito difícil naquela época ele sair e encontrar um leito. Pela manhã ele já foi transferido com urgência para lá. Fez uma tomografia e o médico atestou que ele estava com uma hemorragia gravíssima na cabeça. Ele tinha tido um AVC hemorrágico por um aneurisma cerebral. E a cabeça dele era como patinhas de aranha, assim o médico me disse. Tinha sangue espalhado em toda a cabeça. E o médico disse assim, olha, se fosse um coágulo, a gente abria e tirava. Mas como espalhou em tudo, é muito difícil. Eu falei, sim, eu só quero saber, eu queria saber se ele vai ficar com sequelas, doutor. Aí o doutor disse assim, olha, nós estamos preocupados se ele vai sobreviver. E eu pensei, mas doutor, é tão grave assim? Ele olha, de cada 10 pessoas que têm esse problema, apenas 2 sobrevivem. Inclusive a esposa do Lula faleceu deste problema também. De uma vez, ela não teve chance. E eu falei assim, o meu marido vai fazer parte dessas 2 pessoas. Vai ser uma dessas estatísticas. E fomos para casa, porque ele ficou internado, era na UTI, a gente não podia ficar lá. E aí, nós, nessa agonia, quando foi no outro dia, eu fui lá, ele da mesma forma, né, entubado,
sem reação nenhuma, começou a perder o reflexo do olho e já não tinha esperanças. Os médicos diziam assim: olha, tem que ser, são questões de horas para ele ser transferido para Belém, porque aqui não faz a cirurgia que ele precisa. E nós entramos em oração mais uma vez. O nosso pastor, na época, o pastor Leno, convocou a igreja num culto de sexta-feira. Ele falou: hoje nós não teremos pregação, hoje nós só teremos oração e louvor. Nós faremos um clamor pelo Janilson. E vai ser um culto de oração pela vida do Janilson. Nós vamos interceder por ele. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A igreja se moveu. Eu nunca vi um clamor tão lindo. Foram horas de oração por ele. E aí eu fui para casa depois deste culto. E numa atitude de fé, o pessoal tentando uma transferência para ele, para Belém. E disseram que tinha que ser de UTI aérea, porque ele não ia suportar uma viagem. Mas, irmãos, eu alcancei aquela UTI. Eu falei: ele vai de UTI aérea se precisar. Nós iremos conseguir. Então eu me vesti com uma roupinha de frio aqui, uma manguinha. Coloquei uma calça, porque eu estava com medo de fazer frio no avião. Eu sabia que eu ia conseguir aquele avião. E fiquei em casa. Nessa noite eu passei a noite com essa roupa, não troquei, porque eu estava esperando o avião. Quando foi pela manhã, 8 horas da manhã, me ligaram dizendo: o avião pousou, está esperando vocês. Para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu esse transporte. E fomos para o hospital esperar para ir. E eu com a roupinha, tá? A roupinha da fé. E aí, o médico, depois que passou tudo, que a gente ficou sabendo que os médicos diziam assim: ele não vai chegar nem no aeroporto. Ele não vai resistir, porque o caso dele é muito sério. Mas graças a Deus ele resistiu. Aí, fomos a Belém. Conseguimos um leito no Hospital Filoiola. E lá, quando chegou, a gente pensou que ele ia operar logo. Mas não. O quadro dele começou a piorar. Ele teve febre. E o médico disse que não podia operar com febre. E ele teve insuficiência renal. Os rins dele começaram a parar. E ele já não tinha os reflexos no olho dele. Nos pés, o médico fazia o testinho, ele não tinha. E ele teve... Aí nós ficamos esperando por essa cirurgia, para ele melhorar do rim, para poder fazer. Mas ele não conseguia melhora. E os momentos foram de desespero. Nós continuamos orando. Entramos numa campanha de oração todos os dias, às 7 horas da noite. Quando nos dias que tinha culto, fazia depois do culto. Os irmãos se reuniam lá em casa. Mesmo sem mim, mas onde eu estava, nós orávamos, cantávamos 7 hinos da harpa. Hinos de cura, hinos de sangue. Era a nossa campanha. E nós apresentávamos o Janilson. Todos os dias, sem falta. E aí... Quando ele melhorou, o hospital deu problema na máquina que faria o exame dele, que era para ele fazer a cirurgia. E eu não perdi a fé. Eu continuei tendo fé. Irmãos, eu nunca vi o meu marido morto. Eu sabia que eu teria de volta. Eu nunca me senti viúva. Mas eu olhava no olhar das pessoas... E eu via as pessoas olhando para mim como se eu já fosse viúva. E eu, no outro dia, antes da gente viajar, depois desta oração, a minha casa parecia que estava tendo um velório. Estava cheia de gente. Parece que as pessoas estavam só esperando a notícia. Mas eu não queria saber dessa notícia. Eu queria ir com ele, eu queria viajar, eu queria tratar. Eu sabia que ele ia sair. Aí ele passou mais
11, 15 dias respirando por aquele aparelho. E aí começaram a tirar a sedação porque ele não podia ficar muito tempo. E aí fizeram uma traqueostomia para ele poder respirar. E quando a gente pensou que agora ia fazer o problema no hospital, deu problema nas máquinas, não deu certo, não tinha material. E foi aquela coisa, eu falei assim, agora vai dar certo, nós vamos conseguir. Mas aí ele adquiriu uma bactéria pulmonar. E essa bactéria ele tinha um isolamento, eu não podia tocar nele sem luva, não podia ficar sem máscara. Nas visitas era uma roupa enorme, com a luva aqui, com a máscara aqui. Era uma coisa assim que está como agora no Covid, nos hospitais, aquela roupona. Mas todos os dias nós orávamos e apresentávamos ele. E o Senhor, Ele me prometia e dizia, olha, não é para a morte. Por várias vezes, vários vasos, o Senhor levantou para dizer, não é para a morte. É para a glorificação do meu nome. E eu cria naquilo. Porque o Senhor, Ele nos avisa, irmãos. O Senhor, Ele não nos deixa enganados. Quando foi com 21 dias... Uma irmã disse assim, irmã Adriana, o Senhor me mostrou Janilson se recuperando, sentadinho, com a cabeça enfaixada. Falei, glória a Deus. E agarrei, só que no meu coração surgiu uma dúvida, irmãos, porque a cirurgia que ele ia fazer não era de cabeça aberta. A cirurgia que ele ia fazer era pela veia, a artéria femoral. Eles iam fazer um pequeno furo e ali ia subir uma câmerazinha e um materialzinho que envolveu o aneurisma, fechar para que não houvesse mais sangramento. E eu fiquei, mas Senhor, não vai ser assim. Mas segurei a promessa, né? E fiquei esperando. Mas aí com 21 dias, na véspera dos 20 dias, nós fizemos um clamor diferente. Nesse dia, tanto na casa onde eu estava hospedada, que foi uma providência divina também, quanto na casa, lá em casa, onde estavam reunidos nossos amigos e irmãos, eles fizeram uma oração diferente também. E disseram, Adriana, hoje a oração foi uma bênção. Eu falei, olha, eu senti que algo vai acontecer. No caminho para o hospital, eu falei, Bila, era o irmão dele, eu chamo ele de Bila. Nós vamos receber alguma notícia hoje, porque eu sei que algo aconteceu naquela oração ontem. E nós chegamos lá no hospital para visitar. E quando eu cheguei, o médico disse assim, olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de urgência no hospital do lado, porque o Janilson, ele teve um outro sangramento do aneurisma. A situação dele se complicou, porque se sangrar mais, ele morre. Mas graças a Deus, esse sangramento, ele não espalhou, ele ficou no mesmo lugar. Aí eu falei, tá bom, vai ser uma cirurgia de urgência e vai ser com a cabeça aberta. E aí eu fiquei, meu Deus, o Senhor já sabia. O Senhor já sabia que a cabeça dele ia ser aberta, não ia ser pela veia femoral, como a gente estava pensando. E eu só falei, segura na mão de Deus e vai. O Senhor é contigo. E orei e apresentei para o Senhor. E na mesma da hora, eles já foram levando o Janilson para a sala de cirurgia. Foram 7 horas de cirurgia ininterruptas. E nós nessa agonia, sem saber notícias. 7 horas cansativas. E ele fez essa cirurgia, clipou esse aneurisma para que ele não viesse sangrar mais. E nós começamos a ver o Senhor agindo. Nós já estávamos vendo que o Senhor estava agindo. E parece que acabou, mas não acabou. Quando eu pensei que ele ia ficar bem, ele saiu ainda da sala de cirurgia, ainda com essa bactéria. Sofreu muito. Emagreceu, perdeu peso, massa muscular.
não tinha os movimentos, não mexia nada. Ele não mexia nem o olho para abrir. Mas aí nós oramos e apresentamos ao Senhor. Todos os dias nós apresentávamos: Senhor, age nos pulmões do Janilson, sopra o fôlego de vida. Senhor, devolve as funções dos rins do Janilson. Todos os dias nós apresentávamos. E ele foi melhorando. Acordou do coma depois de 3 dias. E abriu os olhos. Depois, com mais alguns dias, ele conseguia movimentar a cabeça e fazer assim. E as pessoas perguntavam: será que ele ainda vai andar? Será que ele ainda vai se mexer? E vai, ele vai melhorar. Claro que ele vai melhorar. Vai. E ele foi melhorando. Depois de 7 dias ele teve alta da UTI, foi para a enfermaria. Criou escaras pelo corpo. A cabeça dele era cheia de feridas. Ele ainda tem uma cicatriz que não fechou direitinho, ficou meio carequinha. É para a gente lembrar. Aqui na sacral abriu um buraco, de tanto ele estar deitado. E aí, aos poucos, ele foi voltando, conseguia mexer a mão, fazia um legal. E dia a dia, a gente ia estimulando e ele começou a mexer com a mão, mexia com o pé. Começou a mexer. Depois de mais um mês, nós passamos 50 e poucos dias naquele hospital em Belém. E ele fazia fisioterapia, mas ele não conseguia nem sentar. Ele não tinha forças para erguer a cabeça. Quando o médico falou assim, ele vai receber a alta daqui uns dias. Eu falei assim, mas como? Ele não consegue nem levantar a cabeça. Não, mas aqui é perigoso ele adquirir uma outra bactéria no pulmão ou em outra parte do corpo. É melhor ele se recuperar em casa. Irmãos, a gente sentava ele para tomar banho, era assim. A cabeça pesava. Não tinha estrutura muscular, porque já tinha passado muito tempo deitado. Mas eu sabia que o Senhor ia fazer algo. E um dia eu saí com a minha mãe, num dia que o irmão dele foi lá. Eu aproveitei para sair com a minha mãe, para me dormir uma tarde, porque eu passei todos esses dias e eu unia 2 poltronas, era a minha cama. Eu unia uma poltrona com a outra para me dormir. Eu dormia muito mal. E nesse dia eu fui descansar numa casa de uma parente junto com a minha mãe. E quando eu estava voltando na parada de ônibus, esperando pelo coletivo, um homem me parou do nada. Ele disse assim: você sabe como é que faz para mim ir para o lugar tal? Eu não sei, estou perdida. Eu não sei porque eu acho que eu peguei o ônibus errado. Falei: olha, não sei não, porque eu não sou daqui. E aí o homem virou e começou a falar em mistério. Do nada, no meio da rua. Falou: olha, o Senhor mandou eu te dizer. Agora eu sei porque eu vim parar aqui. Eu peguei um ônibus errado, isso nunca aconteceu. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você vai ter que tomar uma decisão. E que o Senhor é contigo. E que o Senhor vai dar vitória. E que não é para a morte, que o Senhor fechou o caixão. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E eu fui. Com 2 dias... Ele disse que era para me contar 3 dias. Mas no 2º dia, o médico chegou e falou assim: ele está de alta. Falei: o quê? Como que ele está de alta? Ele mal senta. Falou assim: não, mas ele está de alta, vai se recuperar em casa, que não sei o quê. Aí eu falei para a família: diz que ele está de alta. Aí a família disse: não deixa ele sair, que ele não está bem. Ele não se recuperou, como é que ele vai sair do hospital? Aí eu fiquei naquela dúvida. Aí eles diziam assim: é melhor vai recuperar em casa. É melhor do que ficar no hospital. E eu na dúvida dizia: meu Deus, já passou o tempo.
Eu não vi. Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu arrumei a papelada toda. Viemos embora, graças a Deus. E ele veio para casa, foi recebido com cartazes, para honra e glória do Senhor. E sobreviveu a tudo isso. E começou a fazer fisioterapia, exercícios, fonoaudiologia, tudo. Graças a Deus. Hoje ele fala, hoje ele anda, hoje ele conversa muito bem. Virou porteiro da igreja, obreiro do Senhor. Agora diácono, para honra e glória do Senhor. O Senhor ama muito este varão. Ele dizia assim: eu tenho um amor muito grande. Só que o Janilson, ele andava como um crente Raimundo. E precisou passar por tudo isso. Mas o Senhor fez tudo isso para a salvação dele. E embora a gente olhe para ele e vê ele assim ainda magrinho, porque ele era bem fortinho, pesava 90 quilos. E aí a gente olha para ele magrinho assim, a gente glorifica ao Senhor. Porque o Senhor falou assim: eu vou devolver melhor do que antes. Ele vai ser melhor do que antes. E hoje nós vemos o brilho do Espírito Santo resplandecendo na vida dele. Hoje nós vemos ele uma pessoa transformada. Irmãos, tinha muito mais para contar, porque teve outras ocasiões depois disso, em que ele teve uma crise convulsiva. Depois de tudo isso, que ele já estava se recuperando, já estava andando, já estava bem, já estava se alimentando sozinho, já conversava sozinho, ele teve uma outra convulsão e voltou para o hospital. E lá ele ficou internado mais tantos dias. Ele ficou em coma sem sedação por mais 7 dias. E os médicos diziam que tinha água no cérebro dele e que podia ser meningoencefalite ou encefalite herpética, que era uma doença muito pior, que ele nunca mais podia acordar. Só que antes disso, ele usava uma bolsinha com um dispositivo de xixi. Aí, no dia, eu até anotei para mim não esquecer, porque são tantas informações. No dia 10 de março de 2016, o pastor nosso, na época agora, o Moisés, ele chamou ele lá na frente e falou assim: olha, o Senhor vai te livrar disso aí. Da bolsa, né? Do xixi. Que onde ele andava era com a bolsinha. O Senhor vai te livrar disso aí. Mas aí, no outro, passando uns 4 dias, ele teve essa convulsão e foi parar para o hospital. E aí o médico disse assim: olha, não ponha mais essa bolsinha, porque ele teve uma infecção e ele não pode usar. Nessa vez, ele teve insuficiência renal de novo. Desceu uma pedra do rim para o canal urinário. Teve que fazer cirurgia. Descobriram um tumor na suprarrenal dele. Disseram que ele tinha que operar, porque podia ser um câncer. Assim os médicos disseram. Vou resumir bem rapidão. E aí, eu fiquei, meu Deus, eu pensei que tinha passado a minha tribulação. Mais 20 dias no hospital com ele, ficou na UTI e tal. Mas o Senhor tirou ele de lá. E depois que ele saiu de lá, ele não usou mais o negócio da bolsinha. E aí eu fui para Belém para fazer o tratamento dele. Chegando lá, nós fizemos os exames. O Senhor providenciava tudo. Hospedagem, passagem de avião. Foi a época que eu mais andei de avião na vida. A gente conseguia passagem de avião para ir, passagem de avião para voltar. Conseguia hospedagem na casa do meu irmão. Fiquei num apartamento chique lá em Belém. Depois fui para casa de uma irmã muito querida que ajudava as pessoas. E aí, lá nós fizemos o exame. Para a honra e glória do Senhor, nós fizemos 3 tipos de exames diferentes. E não tinha mais nada no rim dele. Porque ele foi curado pelo Senhor através da nossa oração. Nós continuamos essa oração 60 dias. Todos os dias nós orávamos por ele. Mas aí, olha que coisa interessante.
No exame que ele fez em Belém da primeira vez, o médico disse: rompeu um aneurisma, tem mais 2 aqui atrás. E aí mais tarde ele vai fazer o tratamento desses e vai operar. E aí quando nós fomos em Belém para fazer esse exame do rim, nós fizemos também o outro exame dele, da cabeça, que só faz lá, que não faz. E eu fiquei esperando. O Senhor falava que já tinha curado. E nós fomos fazer o exame para comprovar que o Senhor tinha curado. E para a honra e glória do Senhor, não existe aneurisma nenhum mais na cabeça dele. Graças a Deus, o Senhor curou. O Senhor curou o Janilson da pressão, curou o Janilson dos rins, curou o Janilson do aneurisma, tem feito curas espirituais na vida dele, curou o eu, curou a vida espiritual. E através disso, o nome do Senhor foi glorificado em toda a família. Irmãos, o testemunho é muito grande. Eu tinha muita coisa para contar, eu não contei nem a metade de tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. E eu vim aqui hoje para renovar a fé de vocês, para que vocês continuem crendo que o nosso Deus ele faz, que o nosso Deus ele pode, que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, que às vezes a pessoa está no mundo, mas o Senhor traz. Não desista de orar. Não desista de ter fé, porque o Senhor, ele galardoador, ele é galardoador. Ele nos dá essas bênçãos. E através da nossa fé, o Senhor nos concedeu inúmeras bênçãos que nós temos para contar hoje. Está aí o meu esposo, meu lindo, meu milagre, nas mãos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, irmã. Aplaudimos ao Senhor Jesus.